Introdução de Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios. Essa região localiza-se entre os rios Tigre e Éufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. Esta civilização é considerada uma das mais antigas da história. Povos. De origem semita, os sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. A região foi ocupada em 5000 a.C. pelos povos sumérios, que ali construiu as primeiras cidades que a humanidade tem conhecimento, como Ur, Uruk e Lagash. As cidades foram erguidas sobre colinas e fortificadas para que pudessem ser defendidas das invasões de outros povos que buscavam um melhor lugar para viver. Sua organização política era semelhante a uma confederação de cidade-estado, governadas por um chefe religioso e militar que era dominado Patesi. Babilônicos. Com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se a Mesopotâmia, um grande e unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Os amoritas, povos semitas provenientes da Arábia, edificaram então o Império Paleo-Babilônico. Este povo é conhecido também como Antigos Babilônicos, o que se diferencia dos caldeus, fundadores do Segundo Império Babilônico, denominados Neobabilônicos. Assírios. Este povo destacou-se pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam, impunham aos vencidos castigo e crueldade como uma forma de manter respeito e espalhar o medo entre os outros povos. Com esta atitude tiveram que enfrentar uma série de revoltas populares na região que conquistavam. Caldeus. Os caldeus de origem semita habitaram a região conhecida como Baixa Mesopotâmia no primeiro milênio a.C. Entre 612 a.C. e 539 a.C., formaram um império na Mesopotâmia, segundo o Império Babilônico. O auge do Império Caldeu ocorreu em 587 a.C., quando Nabucodonosor conquistou os judeus de Jerusalém e ampliou o território do império. Portanto, Nabucodonosor II foi o mais importante imperador caldeu. Após a morte deste imperador, o Império Babilônico foi conquistado pelos persas em 539 a.C., sob o comando do rei Ciro. Economia e sociedade. A agricultura era a base da economia. A economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do terceiro milênio a.C., baseava-se na agricultura de irrigação. Cultivavam trigo, cevada, linho, gergelim, árvores frutíferas, raízes e legumes. Os instrumentos de trabalho eram rudimentares, em geral, de pedra, madeira e barro. O bronze foi introduzido na segunda metade do terceiro milênio a.C. Porém, a verdadeira revolução ocorreu com a sua utilização, isto já no final do segundo milênio antes da era cristã. Usavam o arado, semeador, a grade e carros de roda. A criação de animais, a criação de carneiros, burros, bois, gansos e patos era bastante desenvolvida. Escrita. A escrita cuneiforme, grande realização sumeriana usada pelos sírios, hebreus e persas, surgiu ligada às necessidades da contabilização dos templos. Era uma escrita ideográfica, na qual o objeto representado expressava uma ideia. Os sumérios e mais tarde os babilônicos e os assírios que falavam acadiano fizeram uso extensivo da escrita cuneiforme. Leis. O Código de Hammurabi, até pouco tempo, o primeiro código de lei que se tinha notícia.
é uma compilação de leis sumerianas, mescladas com tradições semitas. Ela apresenta uma diversidade de procedimentos jurídicos e determinação de penas para uma vasta gama de crimes. Religião. Os povos mesopotâmicos eram também politeístas, acreditavam em vários deuses e cultuavam o sol, a lua, os rios, os outros elementos da natureza e entidades sobrenaturais. Também eram cultuados. Embora cada cidade possuísse seu próprio deus, havia entre os sumérios algumas divindades aceitas por todos. Na Mesopotâmia, todos os deuses representavam o bem e o mal, tanto que adotavam castigos contra quem não cumpria com a obrigação.